Meus irmãos e irmãs, louvado seja nosso Jesus Cristo. Nesta sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, venho uma vez mais lhe trazer a palavra de Deus que nos é proposto pela liturgia de hoje. O evangelho que vamos refletir é de São Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, cujo apelido era Pedro, e André, seu irmão. Ambos lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, eles abandonaram as redes e o seguiram. Logo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, também pescadores, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Ambos estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após o anúncio da chegada do reinado de Deus, o evangelista São Mateus vem narrar para nós o chamado dos primeiros discípulos, a forma com que Jesus começa a constituir o grupo de seus discípulos é muito diferente daquela utilizada pelos mestres judeus. Não são os discípulos os que pedem para fazerem parte desse grupo, mas é Jesus quem os chama. O atrativo de seu chamado é irresistível e os tornam capazes de renunciar à sua família e ao seu trabalho para segui-lo. Essa ruptura com a própria família tinha algumas implicações. Não somente uma ruptura afetiva, mas também com todas as seguranças. Esses 4 primeiros discípulos representam todo o grupo dos discípulos que nesse evangelho tem uma importância particular. O evangelista São Mateus vê neles aqueles que historicamente acompanharam a Jesus e também o grupo daqueles que formaram a comunidade cristã. É como se esses 4 representassem os discípulos de todos os tempos. Bem, meus irmãos, hoje termina o mês de novembro. E termina com a festa de Santo André. É por isso que a liturgia de hoje nos propôs esse evangelho narrado por São Mateus, do chamado dos primeiros discípulos, para falar um pouco mais a respeito de Santo André. E Santo André era um humilde pescador que foi chamado por Jesus no começo de seu ministério, como nós vimos aí.
no Evangelho. Ele era irmão de Pedro. E vimos que os dois deixaram imediatamente as redes e iniciaram uma longa aventura, seguindo a Jesus, que lhes disse: Vinde e vos farei pescadores de homens. De fato, os dois irmãos perseveraram e tornaram-se grandes apóstolos. Pedro recebeu o primado da igreja, foi o primeiro papa. Santo André foi um missionário incansável. Os dois terminaram a vida com um glorioso martírio. Nós devemos agradecer a Deus pelo sangue dos mártires, que se tornou semente de novas vidas cristãs. Bem, meus irmãos e irmãs, o batismo torna-nos evangelizadores. O nosso propósito de hoje: nós somos convocados a ser evangelizadores. Todo cristão batizado, evangelizadores. O evangelizador é aquele que denuncia o erro e anuncia a verdade. Somos chamados a fazer isso. Que nós devemos pedir a intercessão de Santo André nesse dia de hoje para esta missão de ser de fato evangelizadores, denunciar o erro e anunciar a verdade. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Um grande abraço a todos e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Amém.